meninos, a matéria da nossa prova não vai ser acumulativa. Nas últimas aulas, nós nos envolvemos muito com energia. E a prova nossa, cara, ela vai ficar em cima de energia. Esse é o assunto, tá? Então, a prova de vocês, vamos combinar aqui. E eu vou ficar repetindo isso aí, cara, tá? Daqui até o dia da prova, que é para você não confundir. 80% da nossa prova vai ficar em cima da primeira lei da termodinâmica. Q igual a T mais delta U. Ela é uma lei valiosa e dali saem muitas coisas interessantes e importantes que marcaram, né? Marcaram muito na evolução científica, né? Do homem. O restante da sua prova vai ficar em cima de trabalho. Mano, olha, trabalho realizado por um gás ou pelo gás, né? Se a pressão não variar, trabalho é P, delta V, né? Ou quando a pressão variar, aí o exercício vai te dar um gráfico, você vai dar uma pintada e calcular a área do gráfico. Então, cara, essa aí é a matéria da nossa prova. Por enquanto, galera, vocês estão com um chipado na matemática, né? Mas quando vocês fizerem a prova de matemática, eu acho que é agora sexta. E aí, cara, passou a prova de matemática, você troca o chip, põe a física, a gente fica só fazendo revisão. Hoje ainda vou apresentar algumas novidadezinhas, tá? Mas semana que vem nós ficamos só fazendo revisão, premonição para nossa prova. Cara, qualquer coisa chama no bate-papo aí, hein? Tá? Então, bora. Galera, na aula passada nós treinamos a primeira lei da termodinâmica, Q igual a T mais delta U, só que em casos especiais, né? Então, cara, embora não seja tão difícil você ter que fazer cálculos matemáticos na primeira lei da termodinâmica. Opa, peraí. Cara, embora não seja muito complicado, você ter que fazer cálculos matemáticos usando a primeira lei da termodinâmica, você tem que tomar cuidado, cara, que em termos de conceitos tem detalhes que podem pegar para você. Então, muito cuidado, hein? Cara, eu mandei uma lista pro pessoal do colégio, né? Cara, se não me engano, com, cara, acho que 8, 9 questões, e já serve para você entregar para essa semana, os 5 primeiros, já até fizemos aqui. E os outros, galera, vão servir para a gente fazer revisão para a prova, hein? Esse tipo de problema aqui, galerinha, se fosse na véspera de prova, seria uma premonição. Eu ia estar, acorda aí, presta atenção, cara, tem prova aí, ó, presta atenção, você não pode errar isso aqui em sexta de jeito nenhum, compadre, né? Cara, tem muito detalhezinho que nós temos que ficar atentos. A primeira lei da termodinâmica, em termos de cálculo, ela não é complicada. Mas, cara, dela sai um monte de coisas importantes. Então, muito cuidado. Galera, para quem está perdido, quando eu vejo o volume do gás aumentar, eu vou ter um trabalho positivo. E falo que o trabalho é realizado pelo gás, não é isso? Se eu vejo o volume do gás aumentar, trabalho positivo, e o trabalho é realizado pelo gás. Se eu vejo o volume do gás diminuir, o trabalho é negativo, e eu falo que ele é realizado sobre o gás. Quando o volume do gás aumenta, trabalho positivo e é realizado pelo gás. Quando o volume do gás diminui, o trabalho é negativo e é realizado sobre o gás. Assim? Se o volume do gás não aumenta e nem diminui, o trabalho é zero. Não precisa nem calcular, né? Nesse problema aqui, meninos, olha, vamos lá, hein? Cara, o Enem usa demais esse tipo de exercício, explorando os conceitos. Durante um ciclo, um gás ideal passa do estado A para o estado B em uma transformação isotérmica. Sublinha isso aqui, isotérmica, como mostra o gráfico abaixo. Durante a transformação de A para B, o gás perdeu, Playboy, 800 Cal de calor. Cuidado, galera, tem algumas armadilhas aqui, hein? Vamos lá. Letra A. O trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás? E aí, meninos, alguém responde no bate-papo. O trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás? Mas, ó, eu tô achando que você foi almoçar e deixou os falando sozinho aqui. Aí, Luísa, ô, violência, hein? Meninos, olha, pelo gás ou sobre o gás? O que vocês acham? Já saiu aqui. Mano, cuidado, galerinha, tá? Vamos lá. Para mim saber se o trabalho foi realizado pelo gás ou sobre o gás, eu vou ter que ver o que aconteceu com o volume. Ó, Andressa, certinho, Andressa. Meninos, ó,
Olha para o gráfico. Vamos ler o gráfico. Olha para o gráfico, olha para cá, olha para baixo. É para baixo. É para baixo. Não é para olhar para o volume, não. Olha para baixo. Essa setinha te pede para começar em A. Então, desce lá para baixo. Ó. Você vai cair no número. Não tem valores aqui, mas se tivesse um número aqui, seria um número grande. Mano, o eixo está indo para lá, não é assim? Agora vai lá para B. Olha para baixo. É para baixo, maluco. Olhou para baixo. Você vai cair aqui num volume, não tem número, mas é um volume pequeno. Essa leitura de gráfico é importantíssima a gente fazer, porque isso aqui não é nem hemato, cara. Cai demais. Esse gráfico está me dizendo que o gás começou em A com um volume grande e em B o volume dele ficou pequeno. Esse gráfico está te dizendo que de A para B o volume do gás diminuiu. Ah, então quando o volume do gás diminui, eu vou falar que o trabalho foi realizado sobre o gás. Ah, beleza, o trabalho foi realizado sobre o gás. Beleza. Agora vamos lá, vamos para a letra B. Cara, semana que vem eu vou ficar repetindo demais isso aí. Pelo gás, sobre o gás, pelo gás, sobre o gás. Não, vai ser natural, cara, tá? Vai ser natural. Na letra B, ele quer o trabalho em joules, né? Uma caloria é 4 joules. Cara, nós vamos treinar exaustivamente a primeira lei da termodinâmica semana que vem. 80% da sua prova fica aqui, ó. Q igual a T mais delta U. Mano, vamos lá. Isso mesmo, Gabriel, certinho. Porque o volume do gás em A é maior do que o volume do gás em B. Isso mesmo, certinho, Gabriel. A pegada é essa. Ô, Luísa, você entendeu? Você entendeu, Luísa, por que eu tô falando que o trabalho foi realizado sobre o gás? Dá um ok aí, Luísa. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Pá, tranquilo. Cuidado, senhores. Cuidado, porque aqui tem umas informações escondidas aqui que você passa batido. Cara, aqui tem uma chance boa de você passar batido, tá? Primeiro, ele me falou que é uma transformação isotérmica. Energia interna, galera, paga pau para temperatura. Quando a temperatura de um gás... Desculpa, Gabriel. Perdão, meninos. O Gabriel fez uma pergunta, eu achei que era uma afirmação, tá? Por que o volume A é maior que o volume B? Galera, aqui, ó, olha para cá, Gabriel. Vamos começar aqui, ó. Apitou, começou, start. Start, começa aqui, tá? Por quê? Porque ele quer que a gente vai, cara, de A para B. Assim? Olha a flechinha aqui, olha a flechinha. Eu olho aqui para baixo. Ô, Gabriel, me ajuda aqui, irmão. Desculpa aí, cara, ó. Eu vou inventar. Se aqui eu fosse colocar um volume, tipo, ó, faz de conta que é 10 litros, tá? Beleza. Aí quando eu vou para B, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho um volume menor, porque eu estou mais perto. Aqui é zero, né? Aqui é a origem. Então, aqui é um número menor. Vou te colocar aqui 1 litro aqui. Então, ó, não vamos pensar em número, não. Vamos aprender a fazer a leitura do gráfico. Então, Gabriel Zeira Night Show, o que ele está te dizendo, tá? Que quando você sai de A, o gás começa com um volume de 10 litros. Esse aqui é o gás em A, tá? Ou seja, ele está grandão. Aí alguma coisa acontece quando ele vai para B, o volume dele diminui. Então, quando seu gás foi para B, o volume dele ficou menor. Então, esse gráfico, meu irmão, está te dizendo, você entendeu, Gabriel? Você entendeu, Gabriel, por que o volume dele está diminuindo? Tá? Então, fechou. Agora, galera, vamos lá, hein? Ó, transformação isotérmica, né? Iso igual. Quem que é igual? Temperatura. Se a temperatura do gás aumentasse, a energia interna do gás ia aumentar. Se a temperatura do gás diminuísse, a energia interna ia diminuir. Numa transformação isotérmica, quando não tem mudança na temperatura, eu vou vir aqui no ΔU e vou colocar zero. Então, quando é uma transformação isotérmica, a energia interna do gás não aumenta e nem diminui. O ΔU é zero. Tá? Ah, então beleza. Então, vamos lá. Cara, vimos na aula passada. Mano, todo o calor que o gás recebe vira trabalho. Ou se ele perder calor, isso aí veio do trabalho realizado sobre ele. No lugar do que, tem a armadilha aqui, cara. Tem duas. Ele fala que o gás perdeu 800 calorias, por isso que eu coloquei menos. Se eu colocasse mais 800, eu iria estar interpretando que o gás recebeu 800 calorias.
Eu coloquei o menos porque ele perdeu. E o exercício fala que cada caloria vale 4 joules. Certinho, Luísa. Mas vocês estão violentos, hein? Só faltou o sinal de menos, Luísa. Só faltou o menos na trave, né? Então, galera, ó, 4 vezes 8 é 32, com 2 zeros. O trabalho é menos 3.200 joules. Tá? Então, cuidado com esses detalhezinhos, cara. Aqui é muito detalhe. Se o gás tivesse recebido calor, aí eu ia colocar um valor positivo aqui. Aí o gráfico seu te diria que o trabalho seria positivo. O gás iria aumentar o volume, né? Mas tá aí. Deixa eu apagar aqui que tá uma bagunça aqui. Então, cuidado, que aqui é cheio dos detalhezinhos, hein? Esse gráficozinho, meninos, ele mostra um gás fazendo um ciclo. Então, hoje, vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho de leve sobre as transformações cíclicas. Ô, John Boy, é porque aqui, João, ó, o João perguntou por que foi multiplicado por 4, né? Se eu não multiplicasse por 4, João, não estava errado. Só que eu ia falar que era menos 800 calorias. O problema é que ele pede o trabalho em joule e aí ele pede para a gente, ó, que cada caloria é 4 joules. Tranquilo, João? Se ele não tivesse pedido para calcular o trabalho em joule, a gente não precisava ter multiplicado por 4. Então, bora. Hoje vamos entender um pouquinho, cara, as transformações cíclicas, tá? E transformações cíclicas, elas aparecem muito em máquinas térmicas. Qual que é o objetivo de uma máquina térmica? Vamos pegar a máquina térmica mais antiga que nós conhecemos. Os historiadores passam para a gente. Mano, você pega lá na Grécia Antiga, lá antes de Cristo. Não podia nem rezar, porque nem Jesus Cristo tinha nascido ainda, né? Lá em antes de Cristo, cara, tá? O que os historiadores passam para a gente. Mano, lembra da Biblioteca de Alexandria, que sumiu os trem tudo? O pessoal achou manuscritos lá, né? E o projeto dessa máquina aqui, essa maquinazinha, ela é a máquina térmica mais antiga que a gente conhece. Foi uma máquina inventada por um danadinho chamado Heron. Isso aqui eu não sei se a função disso aí é meramente decorativo, mas qual que é a função dessa bagaça aqui? Você vai queimar um combustível, fogo da Babilônia, assim? E aí, mano, você ferve a água, na hora que o vapor sair, ele vai rodar essa engenhoca. A máquina térmica, cara, ela tem como objetivo queimar algum tipo de combustível e utilizar o movimento dos gases para rodar as engrenagens da máquina. Traduzindo, uma máquina térmica, ela queima algum combustível para tentar transformar calor em trabalho. Vamos pegar uma máquina térmica mais moderna. Se a gente for para o período pós-revolução industrial, mano, peraí, volta. Eu vou ter máquinas mais modernas, né? Meninos, ó, você pega uma locomotiva ao vapor, assim, cara, lá o pessoal queima carvão. Carvão não é o que seu pai usa para assar carne, não, né? Lá é lenha, né? O nome técnico na geografia que lá é lenha, né? Carvão é um minério. Então, no pós-revolução industrial, o homem começou a queimar carvão, o minério, usava, né, o calor para ferver a água e o movimento do vapor rodava as engrenagens, né? Essa locomotiva aqui, ela tem mais ou menos o mesmo princípio daquela máquina lá de antes de Cristo, do Heron. Qual que é a função aqui? Queimar um combustível e usar o movimento dos gases para rodar as engrenagens. Então, o objetivo de uma máquina térmica é transformar calor em trabalho. Se eu pego uma máquina mais moderna, cara, um motor de um carro, a gasolina, álcool, óleo diesel, também tem o mesmo objetivo. Tu queima um combustível, não é assim? A queima do combustível vai o quê, cara? Proporcionar gases em altíssima pressão lá dentro dos pistões. E a estratégia sua é usar o movimento dos gases para mover as engrenagens, assim? Ou seja, menino, se eu pego uma máquina mais moderna ainda, uma turbina de um jato, né? Cara, isso é um trem complicadíssimo, mas tem o mesmo princípio. Qual é o objetivo de uma máquina térmica? Cara, deixa eu sair da frente, sai fora, só aqui. Cara, o objetivo de uma máquina térmica é queimar algum tipo de combustível, não é assim? Para quê? Para usar o movimento dos gases para rodar as engrenagens. Ou seja, você tenta transformar calor em trabalho, não é assim? Tá, beleza. Meninos,
qual é a melhor maneira de uma máquina térmica transformar calor em trabalho? Nisso, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, nós, através de tentativa e erro, não é assim? Nós vimos isso tudo, né? Mano, é muita, né? E transpiração e pouca inspiração. Você faz, erra aqui, faz ajuste acolá. Hoje em dia nós sabemos que a melhor maneira de uma máquina térmica transformar calor em trabalho é fazendo os gases expandirem e contraírem em ciclos. Então, basicamente, toda máquina térmica moderna, ela vai operar em ciclos. Você faz um gás expandir e contrair em ciclos, ficar repetindo esse processo. Repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá? Hoje em dia, a gente sabe, um engenheiro francês chamado Sadi Carnot viu que o melhor ciclo é quando um gás expande e contrai, fazendo 2 transformações isotérmicas e 2 transformações adiabáticas alternadas. Isso é um ciclo famoso que eu vou mostrar para vocês depois da prova, que é o ciclo de Carnot. 2 isotérmicas e 2 adiabáticas é o ciclo de Carnot. Ai, ciclo de Carnot, né? Todo engenheiro tenta chegar o mais próximo possível do ciclo de Carnot. Então, um gás fazendo um ciclo, meninos, olha, é ele fazer um processo repetitivo. Ora aumentar o seu volume, ora diminuir o seu volume. Ora o gás expande lá dentro do pistão, ora contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Os exercícios, cara, como que eles vão apresentar esse ciclo para você? Meninos, olha, o João Pedro perguntou, prof, quais são os capítulos da prova? João, tá aqui, ó, tô sem meu livro aqui. Na verdade, tá difícil de pegar, cara, tá? Mas, cara, primeira lei da termodinâmica e trabalho. Tá lá no livro 3, é o finalzinho do livro 3, tá? São os 2 últimos capítulos do livro 3. Deixa eu ver se eu pego ele aqui. Tá aqui, tá, cansei. Cara, ô João, tá? Tá meio complicado eu pegar aqui, cara, tá? Porque tá com uma pilha de livro aqui, o de vocês está lá embaixo. Então, tá complicado. Ô, João, vamos lá. Mas são os 2 últimos capítulos do livro 3. Beleza? Quer voltar? Ó, pediu para dar uma printada. Printa aí rapidinho. Dá um print aí. Dá um print screen. Printou. Capturou. Não dá para pegar. Não dá para pegar o livro de vocês ali, que tá numa pilha de livros ali. Mas vamos embora. Tá? Meninos, ninguém vai desenhar os pistõezinhos lá, ó. Aqui, ó. Olha para um pistão desse. Ele vai lá, ó. Expande, contrai. Expande, contrai. Expande, contrai. Se eu ficar mais 2 segundos aqui, você dorme. Expande, contrai. Assim não. Geralmente, cara, esses né, ciclos, processos repetitivos que o gás vai fazer lá dentro, eles são informados para a gente através de um gráfico. Então, eles são informados através de um gráfico. O que nós temos que fazer, meninos, é criar um hábito de saber interpretar o gráfico, tá? Meninos, em geral, a gente coloca pressão no pauzinho que está levantado e volume no pauzinho que está deitado. Esse ciclo aqui, por exemplo, é um ciclo muito usado em motores, é chamado de ciclo Otto. Mano, você vai meter combustível e misturar com ar, jogar lá dentro do pistão. Aí, olha, ele tá pequenininho, na hora que ele entra lá dentro, ele expande. Então, esse gráfico te diz aqui, ó, olha para a seta verdinha, ó, eu tô indo para lá, o volume dele vai aumentar, pum, vai começar o ciclo em 1. Apitou, pum, começou. De 1 para 2, ó, de 1 para 2, segue a flecha da linha laranja. De 1 para 2, o que está acontecendo, galera? Se você olhar para baixo, você vai ver o volume do gás diminuir. De 1 para 2, o volume está diminuindo. Ele está diminuindo o volume e a pressão está o quê? Aumentando. Porque, cara, quanto mais em cima, mais a pressão. Mais embaixo, menos pressão. Quanto mais para a direita, mais volume. Mais para a esquerda, menos volume. Todo ciclo ele tem uma fase que o engenheiro chama de admissão. Você joga combustível, mistura com ar, tá? Vai ter uma fase chamada de compressão. O pistão vai pegar e vai comprimir isso aqui. Vai fazer o volume diminuir e aumentar a pressão. Tem uma fase do ciclo que é chamada de ignição. Motores a gasolina e a álcool tem uma vela que pá, dá uma faísca. Aí na hora que explode, pum, assim, a pressão aumenta fudido aqui, tá? E aí você vai ter um ciclo chamado de expansão,
que é a hora que o gás vai dar energia para a engenhoca. De 3 para 4, esse ciclo te mostra o volume dele aumentando e a pressão diminuindo, tá? De 4 para 1, a pressão caiu, mas não mudou o volume. Esse é o ciclo chamado de exaustão. Você joga os gases fora, mete mais combustível e vai repetindo. A Luísa perguntou, prof, nesses ciclos, o volume vai sempre... Não, aí Luísa, é um ciclo. Olha para o pistão. Ora expande, ora contrai. Ora o volume vai aumentar, ora o volume vai diminuir, tá? E é olhando para o gráfico. Aqui, Luísa, se você olhar de 1 para 2, ó, a flecha indo para lá, o volume está diminuindo, tá? O gás está sendo comprimido lá dentro do pistão. De 3 para 4 é o momento em que o volume dele, o quê? Aumenta. Então, um ciclo, quando ele fizer uma figura fechada, aqui você tem que ser rolezeiro, né? Você vai dar um passeio aqui por esse gráfico. Ora você vai ver o volume aumentar, ora vai ver ele diminuir. E vai dar uma figura fechada. Tem exercícios, meninos, olha, que a gente vai ter que calcular o trabalho em uma transformação cíclica. E ciclo é fazer um ciclo, tá? Se eu chego para você aqui, ó, pressão, volume. Isso aqui seria um ciclo? Sim ou não? Alguém me responde. Esse gráfico está representando um ciclo? Sim ou não, meninos? Ah, pediu para voltar? O Samuel, voltar a próxima? Ah, tá. Então tá aqui. O Samuca tá aí, ó. Então, os gráficos, os ciclos, né? Eles vão ser representados para a gente, Samuel, em diagramas, tá? Diagramas de pressão em função do volume, tá bom? Printou? Galera, se também não quiser ficar muito estressado, eu passo esses slides depois pro pessoal do colégio. Já passei alguns já, tá? Tô te fazendo uma pergunta. Isso aí é um ciclo? Alguém me responde, sim ou não? Isso aí é um ciclo? Mano, se você não entender o que é um ciclo, nós não vamos para frente, não. Um ciclo é um processo repetitivo. Eu tenho que ver o volume do gás hora aumentar e hora diminuir. E ficar repetindo isso. Meninos, alguém me responde. Esse gráfico representa um... Não, a Luísa respondeu. Pelo menos tem um aluno aqui. Não é um ciclo. Porque o que esse gráfico está te dizendo? Começou aqui, terminou aqui. Isso não é um ciclo. Mano, você está entendendo que eu estou começando aqui com um volume pequeno e indo para um volume grande? Se o gráfico te levar para a direita, isso te diz, o volume está lá, o eixo orientado para a direita, indo para a direita, o gráfico te diz que o volume do gás aumenta. Isso não é um ciclo. Como que eu calculo o trabalho, galera? Eu posso dar uma pintada, assim, se eu der uma pintada aqui e conseguir calcular a área desse gráfico, nós já combinamos, né? Que se eu calcular a área desse gráfico, eu vou ter o trabalho. Se eu ver o volume do gás aumentar, eu vou ter um trabalho positivo. Esse gráfico aqui não é um ciclo, não é um ciclo. Ele só está aumentando o volume, assim. Quando eu vejo o meu gás aumentar o volume, eu dou uma pintada, vejo a figura geométrica, calculo a área e, meninos, a área é igual ao trabalho, assim. Se o volume do gás estiver aumentando, eu vou ter um trabalho positivo, não é isso? Agora, galera, ó, pressão, 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 volume. Isso representa um ciclo, sim ou não? Esse gráfico, esse diagrama, pressão e volume, representa um ciclo? Sim ou não? Alguém me responde. Não representa um ciclo. Porque não está tendo repetição. Ué, eu estou começando, ó. Apitou, começou. Começa aqui, termina aqui. The end. This is the end. Assim, cara, acabou. Acabou. Isso não é um ciclo. Esse gráfico com a setinha para a esquerda, como diz o pessoal do Rio, esse gráfico com a setinha para a esquerda, está te dizendo que o volume do gás está diminuindo. Ele começa com volume grande e termina com volume pequeno. Se eu quiser calcular o trabalho, eu vou dar uma pintada, né? Ele vai varrer uma área. Mano, o trabalho é numericamente igual à área desse gráfico, assim? Se eu ver que o volume do gás está diminuindo, aí eu vou falar que é um trabalho negativo, não é assim? Então, meninos, olha, calcular trabalho quando eu tenho um gráfico é calcular a área, né? Agora, meninos, olha, vamos lá. Pressão, 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 volume. Agora vou lá.
Eu vou tchum, tchum, fazer o quê? Ó? Tchuc, 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 Norris. Isso é um ciclo? Isso é um ciclo, menino? Sim ou não? Alguém me responde. Isso é um ciclo? Sim. Gabriel, valeu, irmão, tamo junto. Por que é um ciclo, cara? Porque ó, ele tá repetindo, tá? Eu vou começar em A, aí quando eu for de A para B, eu tô indo para direita, o volume aumentou. De B para C, o volume dele não mudou. De B para C, cara, só a pressão do gás que diminuiu. Aí eu vou de C para D, de C para D eu tô indo para a esquerda, o volume do gás está diminuindo. De D para A, mano, aí a pressão dele aumenta, não tem mudança no volume. Isso aqui é um ciclo. E você entendeu o que é um ciclo num diagrama, é fácil de ver, tá? Tem que ser um processo repetitivo. Ora, eu ver o volume do gás aumentar, isso está acontecendo de A para B. E ora, eu ver o volume do gás diminuir. Isso acontece de C para D. Mano, como que eu calculo o trabalho realizado em um ciclo? Como que eu calculo o trabalho realizado em um ciclo? Eu tenho que somar todos os trabalhos. Calcular o trabalho de A para B, de B para C, C para D, D para A e somar tudo. Porém, galera, de D para A, não tem mudança no volume, então não tem trabalho. De B para C, não tem mudança no volume, então também não tem trabalho. Eu vou ficar esperto com duas coisas. No momento que o gás expande, porque eu vou ter um trabalho positivo, e no momento que o gás encolhe, eu vou ter um trabalho negativo. O jeito de fazer isso aí seria, eu vou dar a pintada aqui de A para B, né? E essa área aqui seria um trabalho positivo, não é assim? Beleza, né? Ó, deixa essa área no cantinho aqui. Deixa eu sair fora, seu tag. Depois, galera, eu teria que calcular o trabalho aqui na hora que o gás encolheu. E eu dando a pintada nessa parte de baixo, essa parte de baixo eu teria um trabalho negativo. E aí, meninos, ó, qual que é a lógica aqui? Mano, você tem mais 80, que seria a área azul, e menos 20, que seria o amarelo. Mais 80 do azul, menos 20 com o amarelo. Quando você somar os dois, o que vai acontecer? Você vai estar encontrando só a área dessa região. Então, para não ter que fazer duas contas, meninos, olha, quando for uma transformação cíclica, quando o gás fazer um ciclo, nós vamos calcular só a área do miolo. Meninos, você viu a diferença de ser um ciclo ou não? Quando é um ciclo, forma uma figura fechada. E ao invés de calcular uma área, calcular outra e depois fazer a contabilidade, você vai dar a pintada só lá dentro. Então, num ciclo, nós calculamos a área só desse miolo, tá? E, meu irmão, presta atenção, hein? Se o ciclo estiver no sentido horário, igual o ponteiro do relógio gira, aí você vai ter um trabalho positivo. Por que é positivo, cabeção, tá? Quando ele gira no horário, a área que ele vai varrer no momento que o seu volume aumenta vai ser maior do que a área que ele vai varrer na hora que o seu volume diminui. Então, o trabalho positivo vai ser maior que o trabalho negativo. Nós não vamos fazer as duas contas. Galera, printa essa tela aí, por favor. Dá uma captura nessa tela. Se eu ver um gráfico onde eu tenho pressão, 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 pressão do gás, volume aqui, se o exercício me der uma figura fechada, significa que o meu gás está fazendo um ciclo. Ele está repetindo. Quando ele faz um ciclo, ele repete o processo. Ora expande, ora contrai. Ora aumenta o volume, ora diminui o volume. Ora aumenta o volume, ora diminui o volume. Aí, ao invés de eu calcular o trabalho na hora que ele expande e o trabalho na hora que ele contrai, eu vou dar uma pintada só no miolo. Eu vou pintar só lá dentro da figura. E se eu ver que o ciclo está no sentido horário, eu vou ter um trabalho positivo. Porque ele varre uma área maior durante a expansão. Agora muda, galera. Ó, cuidado, hein? Vou fazer outro ciclo. Ó a setinha, ó. Ó a setinha, cuidado, ó. Tchuki, 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 tchuki. Sim? Eu fiz um outro ciclo aqui. Mano, quem tá querendo almoçar fala, não, mas cara é enjoado, ô, eu desgraçado. Tá igual o outro, tá? Não. Não tá igual não, parceiro. Não tá igual, cara. Aqui tá diferente, tá? Então aqui eu tô vendo meu gás fazer um ciclo. Beleza, tá?
Mano, ó, começa em A, vou para B. De A para B, o volume dele diminuiu. De B para C, não teve mudança no volume, só a pressão que diminuiu. De C para D, o gráfico te mostra o volume dele aumentar. E de D para A pressão aumentou sem ter mudança no volume. Se eu fosse fazer isso aí ao pé da letra, seguindo os protocolos certinhos, eu ia começar de A para B, dar uma pintada daqui para baixo. Ui, né? Eu ia ter uma área e teria um trabalho negativo. Mas nessa área aí, olha, tá? Trabalho negativo porque o volume do gás está diminuindo, assim? Então tem essa área aqui, deixa eu sair fora, seu SAG. Porém, meninos, tá? Quando o gás fosse de C para D, eu ia ter que pintar daqui para baixo. Ia ter um trabalho positivo. Ou seja, mano, eu ia ter duas contas. Mano, ó, o valor da área amarela é maior do que o valor da área azul. O número negativo que eu encontrei é maior que o positivo. Seria menos 100 e o outro mais 20. Quando eu juntasse os dois, mano, menos 100 mais 20 é 80. Ao invés de fazer as duas contas, se o seu gás fizer um ciclo, você vai dar uma pintada só lá dentro. Mano, a gente calcula só a área do miolo, só lá dentro, tá? E se você vê o ciclo girar no sentido anti-horário, contrário ao ponteiro do relógio, aí você fala que o trabalho é negativo. Mas dá para printar, dá para capturar essa tela aí? Mas é possível você capturar essa tela, dar um print screen. Quando o meu gás fizer um ciclo, você vai ver rapidinho, vai ser uma figura fechada. E só toma cuidado, você vai pintar só lá dentro da figura, o miolo, e só toma cuidado. Por quê? Vou comer? Não, calma, Samuel, vai comer ainda não, peraí, calma aí, tá? Tem mais alguns minutinhos, temos 6 minutos aí. Só vamos finalizar aí, calma aí. Ô, meninos, só toma cuidado que o valor do trabalho pode ser um número positivo ou um número negativo. Mas rapidinho, só para o Samuel comer aqui, almoçar ali, para a gente liberar. Se eu te pedisse para calcular o trabalho aqui, não vou pedir, porque você não vai dar conta, porque aqui é uma curva, tá? Mas o que eu teria que fazer é dar a pintada só no miolo, só lá dentro, né, assim, e calcular a área. Aqui você não vai calcular, porque essas curvas assim você ainda não sabe fazer, tá? Mas se eu te pergunto, aqui o trabalho seria positivo ou negativo? Nesse ciclo aí, o trabalho seria positivo ou negativo? Alguém me responde, galera. Rápido, arrocha. Positivo, certinho. Por quê? Olha, vai de A para B. Olha a flecha. B para C, C para D, D para A. Do jeito que tá dando cavalo de pau ali, tá recordando muito o giro do ponteiro do relógio. Então, se eu calculasse o trabalho ali, nesse ciclo A, B, C, D, nós temos um trabalho resultante positivo, tá? Cara, tem diferença. Cuidado. Porque se eu colocar um outro ciclo para você, olha esse ciclo aqui. Mano, esse ciclo aqui tá diferente, tá? Nesse ciclo aqui, cara, o trabalho seria o quê? Positivo ou negativo? Mano, o trabalho seria positivo ou negativo? Alguém responde aí, hein? Ô, acorda. E aí? Sim, certinho. Cara, aqui não vai dar para fazer conta não, porque eu vou dar uma pintada aqui, ui. Mano, por causa dessa figura ser curva, você não consegue calcular a área, tá? Mas, meninos, dá para mim saber se o valor vai ser positivo ou negativo. Então, cara, eu tenho que ver ali no giro o que vai me lembrar. Isso aqui tá lembrando, cara, uma rotação eu ia falar antifácil isso aqui. É uma rotação anti-horária, né? É uma rotação anti-horária, contrária ao ponteiro do relógio. Ah, então isso aqui me diz que é um trabalho negativo. Fechado? Dúvidas aí? Dívidas? Decepções amorosas? Então, meninos, ó, presta bem atenção, hein? Quando você vê um gás, né, fazendo um ciclo, um processo repetitivo, ora aumentando, ora diminuindo o seu volume, ele vai representar o ciclo por um gráfico. E faz toda a diferença lá no gráfico que está rodando no sentido horário ou no anti-horário, tá? Isso faz toda a diferença, tá? Por quê? Porque se tiver que fazer conta, tem muita diferença ser assim e, cara, ser assim. Ó, olha esse outro, tem diferença. Esse aqui tá de um jeito, o anterior tá de outro jeito. Tem diferença.
Mano, aqui nesse caso aqui, olha, qual que seria o trabalho nesse ciclo? Aqui tem números, não tem curva, já é possível que nós façamos a conta. É possível. Ele é um ciclo, ora o gás aumenta, ora diminui o volume. Quer o trabalho? Vai, vamos lá, vou dar uma pintada só aqui dentro. Tem pessoas aqui que vão dar a pintada errada, tá? Mano, tem gente que vai dar a pintada aqui, ui, errou, tá? Tem gente que vem aqui dar a pintada aqui e errou também. Mano, quando for um ciclo, como que eu vou dar a pintada aqui nesse troço? Eu vou pintar só o miolo da figura. Vou pintar só lá dentro, ó, splim, assim. E vou enxergar uma figura geométrica. Mas isso é um retângulo, né, parceiro? Para, meu compadre. Isso é um retângulo, né? Cara, vou do 2 até o 6, aqui eu tenho a base dele. 6 menos 2, a base dele é 4, não é isso? Aqui, ó, do 15 para o 5 é a altura. Ah, mano, peraí, eu vou fazer 15 menos 5, a altura dele é 10. A área de um retângulo? A área de um retângulo, um lado vezes o outro. Ah, peguei o bizu. Eu vou calcular a área disso, é geometria, base vezes altura. A base é 4, a altura é 10. 4 vezes 10 é 40. 40 é a área, não é? E o trabalho? Meninos, como isso aqui está girando no sentido horário, meu trabalho é positivo. Eu falo que é um trabalho de 40 joules. Fechado? Meninos, olha, muito fácil, tá? Só toma cuidado com esse finalzinho. Por quê? Porque aparentemente, cara, você vai na correria, vou dar pintada aqui, sai dar pintada, calma, tá? Não é assim bagunçado. Aparentemente, esse exercício está idêntico ao anterior. A Luísa perguntando, prof, vamos ter exercício de calcular trabalho com curvas? Ô, Luísa, se aparecer uma curva, aí só aparece em, por exemplo, prova do ITA, do IME, Escola Naval, tá? Porque quando é curvo, tem uma ferramenta matemática chamada integral. Você pega a curva e divide em retângulozinhos bem magrelinhos. E aí, amigo, ó, tirando ITA, IME, Escola Naval, a gente não vai aparecer figuras curvas. Pode ficar relaxada, pode ficar tranquila, amiga, tá? Que, tirando esses 3 cenários aí. Bora, galera, vai acabar aqui, hein? Qual o trabalho realizado nesse ciclo? Mano, eu vou dar pintada só aqui dentro, tá? Ah, eu vi um triângulo. Ó, 4 menos 1, a minha base é 3. De boaça, tá? A altura, 30 menos 10, a altura é 20. Ah, eu vou lembrar dos lindinhos da matemática, o Cabralzinho mais o André. Lá em casa, que homens, hein? Eles vão te falar que a área de um triângulo é base vezes a altura sobre 2. Beleza. Mano, a base é 3, a altura 20. 3 vezes 20, 60. 60 dividido por 2, 30. Cuidado. Ó o caveirão. Cuidado, perigo de erro. Aqui você não pode esquecer. Cara, se colocar que o trabalho é 30, você errou. Você vai ter que lembrar que o trabalho é negativo porque está girando no sentido anti-horário, assim? Então, aqui eu vou dizer que o trabalho realizado é de menos 30 joules. Nossa conexão vai cair, hein? Temos menos de 1 minuto. Mano, se o exercício te der um gráfico de pressão em função do volume, se você vê uma figura fechada, você também tem que ficar atento com aquelas flechinhas, tá? Pintou lá dentro do ciclo, você encontra o trabalho. Horário, coloca um valor positivo. Anti-horário, coloca um valor negativo. E se tiver alguma dúvida,